Lisboa sempre teve um jeito especial de capturar a essência da vida. As ruas de Alfama, com suas ladeiras íngremes e casas antigas, eram testemunhas silenciosas das minhas angústias. A rotina diária me consumia, e a presença do meu marido parecia cada vez mais distante. Ele estava sempre ocupado, mergulhado no trabalho, enquanto eu me sentia esquecida em casa. As conversas tornaram-se escassas, o calor dos nossos momentos juntos se dissipou como o fumo de um cigarro em um bar do Chiado. Certa manhã, enquanto tomava um café em uma das mesas do meu lugar favorito, avistei o novo chefe. Ele entrava no café com um sorriso confiante e uma aura que atraía a atenção de todos ao redor. Algo nele despertou em mim uma curiosidade que eu não esperava sentir. O olhar dele cruzou com o meu por um breve instante, e algo dentro de mim se agitou. O cheiro do café misturava-se ao aroma dos pastéis de nata que saíam do forno, mas nada disso importava tanto quanto aquele encontro visual. Os dias passaram e as interações no trabalho tornaram-se mais frequentes. Ele tinha uma maneira de se comunicar que me fazia sentir valorizada, algo que não experimentava há muito tempo em casa. Em uma tarde qualquer, enquanto discutíamos um projeto no escritório, ele me convidou para tomar um café após o expediente. Um convite simples, mas carregado de promessas implícitas. O coração acelerou ao considerar a possibilidade de sair com ele. Aquela noite no Chiado foi diferente de tudo que eu havia vivido recentemente. Sentamos em uma mesa discreta, longe dos olhares curiosos. Conversamos sobre trivialidades e sonhos esquecidos. Cada palavra trocada parecia preencher um vazio que crescia dentro de mim há anos. Quando ele sorriu para mim com aquela expressão sincera, percebi como era fácil deixar os problemas à porta daquele café. Mas a realidade não tardou a voltar à tona. Ao retornar para casa, o silêncio me recebeu como uma velha conhecida. O marido estava absorto em seu computador, alheio à minha presença e aos meus pensamentos tumultuados. A sensação de culpa começou a assombrar-me como uma sombra persistente, e eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Nos dias seguintes, as trocas entre mim e o chefe tornaram-se mais frequentes e intensas. A conexão crescia sem que eu pudesse controlar, cada encontro era como um sopro de vida em meio à monotonia da minha existência diária. Mas havia sempre a dúvida, até onde eu estaria disposta a ir? A culpa apertava meu peito sempre que lembrava do meu marido. Naquela mesma semana, ele notou algo diferente em mim durante o jantar. "Estás estranha", disse ele com preocupação genuína nos olhos cansados. Eu apenas sorri forçadamente e disse que era apenas cansaço do trabalho. O dilema aumentava à medida que os encontros secretos se tornavam mais frequentes e as conversas em casa mais raras. Uma decisão estava se aproximando rapidamente, e eu precisava encontrar clareza sobre o que realmente desejava antes que tudo desmoronasse ao meu redor. A semana passou lentamente, mas cada encontro com o chefe trazia uma nova emoção. O café que tomamos juntos se transformou em almoços, e logo os almoços se tornaram jantares. Ele tinha um jeito de me fazer sentir especial, algo que eu não experimentava há anos. As conversas fluíam naturalmente, como se fôssemos amigos de longa data. Entretanto, a culpa começou a se instalar em meu coração. A cada risada compartilhada, sentia um peso crescente na consciência. O marido continuava sua rotina, imerso em trabalho e obrigações. Ele não notava as pequenas mudanças em mim, mas eu sabia que estava me afastando dele. As noites em casa tornaram-se monótonas e silenciosas, enquanto eu ansiava por momentos de conexão que já não existiam. Certa noite, ao voltar para casa após mais um jantar com o chefe, encontrei o marido assistindo televisão. Ele levantou os olhos e perguntou: "Como foi o dia?" Respondi com um breve normal e fui para o quarto. O vazio entre nós parecia maior do que nunca. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, recebi uma mensagem inesperada do chefe: "Gostaria de te convidar para jantar esta sexta-feira." Meu coração disparou. Era uma oportunidade para aprofundar nossa conexão, mas também uma armadilha à espreita.
Conversei com uma amiga sobre isso. Ela disse: às vezes precisamos nos permitir ser felizes. Suas palavras ressoaram dentro de mim. Mas a ideia de trair meu marido me deixava inquieta. A linha entre o certo e o errado estava se tornando cada vez mais tênue. Na sexta-feira à noite, vesti-me com cuidado. Escolhi uma blusa que fazia meu olhar brilhar e um vestido que acentuava minha silhueta. Ao chegar ao restaurante, ele já estava lá, esperando por mim com um sorriso acolhedor. O jantar foi repleto de risos e histórias compartilhadas. A conversa fluiu como vinho tinto nas taças elegantes à nossa frente. O ambiente era perfeito, luz suave e música ao fundo criavam uma atmosfera íntima. Quando ele se inclinou sobre a mesa para sussurrar algo engraçado no meu ouvido, senti um impulso irresistível tomar conta de mim. No momento de fraqueza e desejo reprimido, nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo que trouxe uma onda de emoções conflitantes. Após aquele beijo inesperado, a realidade bateu à porta novamente. A culpa me consumia por dentro enquanto eu tentava entender o que havia feito. O jantar continuou com uma tensão palpável no ar, nossas conversas tornaram-se mais sérias. No caminho para casa, a angústia era quase insuportável. Olhei pela janela do táxi enquanto as luzes da cidade passavam rapidamente diante dos meus olhos cansados. O medo de ser descoberta crescia em mim como uma sombra ameaçadora. Quando cheguei em casa, encontrei meu marido ainda acordado na sala. Ele me olhou com um semblante confuso e preocupado. Estás bem? Pareces distante. Senti meu coração acelerar, era como se ele pudesse ler meus pensamentos mais secretos. Estou bem, respondi automaticamente, mas as palavras pareciam vazias diante da verdade que escondia. A tensão entre nós aumentava a cada segundo e percebi que a vida dupla que levava estava prestes a desmoronar sob o peso das minhas escolhas impulsivas e da culpa acumulada ao longo dos dias silenciosos ao lado dele. A atmosfera na sala estava carregada de um silêncio desconfortável. O olhar do meu marido, que antes era familiar, agora parecia penetrante e questionador. Ele não mencionou nada diretamente, mas a inquietação em seus olhos era inegável. A cada dia que passava, as pequenas mentiras se acumulavam, formando uma muralha entre nós. Naquela noite, enquanto ele se concentrava na tela do computador, eu me perdia em pensamentos sobre o chefe. A lembrança do nosso jantar ainda estava fresca na minha mente, como nossos lábios se encontraram em um momento fugaz de impulso. O calor daquele instante contrastava com a frieza do meu lar. Você está distante, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Eu tentei sorrir, mas a expressão no meu rosto traiu o que sentia por dentro. Só cansada, respondi, mas a minha voz soou vazia e sem convicção. O cansaço não era apenas físico, era emocional. A rotina diária se tornará um fardo pesado, e a busca por atenção me levava a caminhos sombrios. Na manhã seguinte, fui ao trabalho com um nó no estômago. O chefe me recebeu com um sorriso caloroso que fez meu coração acelerar. Os momentos ao seu lado eram como uma fuga da realidade opressora que vivia em casa. Ele parecia perceber minha tensão e me convidou para tomar um café mais tarde. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Alfama, as casas coloridas e as vozes dos fadistas ao fundo criavam uma atmosfera mágica que contrastava com meus sentimentos conflitantes. Eu me sentia viva de novo, mesmo sabendo que essa felicidade era efêmera. Você parece diferente, ele comentou enquanto tomávamos café em um pequeno estabelecimento no Chiado. Está tudo bem? O tom dele era genuíno e isso trouxe à tona uma onda de culpa. Sim, só preciso de um tempo para mim, respondi evasivamente. Mas a verdade era que eu estava presa entre dois mundos, o conforto da rotina e a excitação do novo relacionamento. A tensão em casa aumentou nas semanas seguintes. Meu marido começou a fazer perguntas sobre meu trabalho e as horas extras que estava fazendo. Cada pergunta me deixava mais ansiosa, cada resposta se tornava mais difícil de formular.
Certa noite, após uma discussão acalorada sobre nossa falta de comunicação, algo dentro de mim estourou. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Você não entende o quanto estou sozinha. A frustração nas minhas palavras ecoou pela sala e a expressão dele mudou instantaneamente. Nós precisamos conversar sobre isso, ele disse com firmeza. Senti que ele estava à beira de descobrir algo maior do que eu poderia imaginar. No entanto, naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada do chefe. Vamos nos encontrar? Preciso falar com você. O coração disparou ao ler aquelas palavras, meu corpo reagiu antes da mente conseguir processar as consequências. Naquele momento crucial entre os dois homens da minha vida, percebi que não poderia continuar assim por muito mais tempo. As escolhas estavam se acumulando como peças de dominó prestes a cair. E quando finalmente encontrei coragem para responder ao chefe, soube que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. A decisão tomada naquele instante mudaria tudo, não havia retorno possível agora. A luz da manhã invadia o quarto, e eu me sentia presa entre dois mundos. O calor do corpo ao meu lado era reconfortante, mas a culpa me consumia. Passamos a noite juntos, e cada instante parecia tanto um alívio quanto uma condenação. O café que o chefe havia preparado exalava um aroma familiar, mas não conseguia relaxar. A vida que deixei para trás parecia me chamar de volta. Enquanto ele se vestia, olhei pela janela. Lisboa despertava lentamente, suas ruas estreitas começando a ganhar vida. A cidade que sempre amei agora parecia um labirinto de decisões difíceis. O telefone vibrou na mesa, era uma mensagem do meu marido perguntando onde eu estava. O coração disparou ao pensar na possibilidade de ser descoberta. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente nas palavras. A resposta ficou presa na minha garganta enquanto tentava decidir se deveria ser honesta ou não. Sim, só estou ocupada com o trabalho, consegui responder. Ele não questionou mais, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O medo de que ele pudesse perceber algo diferente em mim aumentava a cada dia. A tensão entre nós crescia como uma sombra. Depois do café, o chefe sugeriu que fossemos dar uma volta pelo Parque Eduardo VII. Eu hesitei, a ideia de ser vista ao lado dele me deixava nervosa. Vamos aproveitar o dia, ele insistiu com um sorriso encantador. Caminhar ao ar livre trouxe uma sensação temporária de liberdade. As árvores balançavam suavemente com a brisa, e as flores começavam a florescer, refletindo uma beleza que eu não conseguia sentir por dentro. Conversamos sobre trivialidades enquanto tentava ignorar os pensamentos sombrios que me assombravam. No entanto, cada risada compartilhada era acompanhada por um peso crescente no peito. O amor que havia sentido pelo meu marido não desaparecera completamente, ele estava apenas adormecido sob camadas de descontentamento e solidão. Ao voltarmos para o escritório, o clima mudou drasticamente quando encontrei meu marido à porta, esperando por mim. O olhar dele era intenso e cheio de perguntas não feitas. Onde você esteve? Ele indagou com um tom firme. O coração disparou novamente, cada palavra parecia carregar um peso imenso. Tive reuniões, respondi rapidamente, tentando manter a calma. Ele franziu a testa e cruzou os braços em sinal de desconfiança. Reuniões? Você nunca fica fora até tão tarde. A tensão no ar era palpável. A conversa rapidamente se transformou em um desentendimento sobre nossas vidas separadas e as distâncias emocionais que se formaram entre nós ao longo dos anos. Ele mencionou como eu parecia distante ultimamente, como se estivesse vivendo em outro mundo. A discussão escalou até chegarmos ao ponto em que tudo estava à beira do colapso. A raiva e a frustração transbordaram, e eu gritei sobre sua falta de atenção e como me sentia esquecida. Você não tem ideia do quanto isso me machuca, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente com emoção contida. Naquele momento crítico entre nós dois, percebi que precisava tomar uma decisão definitiva sobre meu futuro e as consequências disso poderiam ser devastadoras para todos envolvidos.
As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu tentava equilibrar as duas vidas, mas a pressão crescia. No trabalho, os olhares do chefe tornavam-se cada vez mais intensos, e eu me via perdida entre o desejo de estar ao seu lado e a culpa que me consumia. O marido, por sua vez, começava a notar algo diferente em mim. Ele perguntava sobre meu dia com uma curiosidade que não sentia há tempos. Você está diferente, ele comentou certa noite, enquanto jantávamos em silêncio. Está tudo bem? A pergunta dele ecoou em minha mente como um alerta. Tentei desviar o assunto, mas a inquietação crescia dentro de mim. O chefe havia exigido compromisso em nossa última conversa, ele queria que eu deixasse claro o que estava acontecendo entre nós. A ideia de deixar tudo para trás me aterrorizava e ao mesmo tempo me atraía. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, absorvendo as cores vibrantes e os sons do fado, um amigo do meu marido apareceu repentinamente na esquina. Ele estava conversando animadamente com um grupo quando seus olhos se encontraram com os meus. Meu coração disparou. O medo da descoberta era palpável. Eu sabia que ele poderia contar tudo ao meu marido. Oi, ele exclamou, surpreendido ao me ver ali sozinha. O que você está fazendo por aqui? Ah, só estou passeando, respondi rapidamente, tentando manter a compostura. Ele continuou conversando sobre trivialidades, mas minha mente estava longe dali. A imagem do chefe invadia meus pensamentos, a pressão entre as expectativas dele e as minhas obrigações familiares tornava-se insuportável. Nos dias seguintes, a tensão aumentou em casa. O marido começou a fazer perguntas mais incisivas sobre meu trabalho e minhas amizades. Você tem estado tão distante, ele disse uma noite enquanto assistíamos à televisão juntos. Tem algo acontecendo que você não quer compartilhar comigo? Aquelas palavras cortaram como uma faca. O peso da mentira se acumulava sobre meus ombros e eu lutava para encontrar uma saída viável sem machucar ninguém. Em meio a essa confusão emocional, decidi encontrar o chefe novamente para esclarecer as coisas entre nós. Fui até o café no Chiado onde costumávamos nos encontrar clandestinamente. A atmosfera estava carregada de expectativa quando cheguei, e ele já estava lá, esperando por mim. Precisamos conversar, disse ele assim que me viu entrar. Sentei-me à mesa, sentindo o olhar dele fixo em mim como se esperasse uma resposta definitiva sobre nosso futuro juntos. O ambiente ao nosso redor parecia desaparecer enquanto discutíamos nossos sentimentos conflitantes. Não posso continuar assim, confessei finalmente, sentindo as lágrimas ameaçarem escorregar pelo meu rosto. Estou presa entre duas vidas. Ele segurou minha mão sobre a mesa e olhou nos meus olhos com intensidade. Então precisamos tomar uma decisão. Aquelas palavras ressoaram em minha mente como um eco interminável enquanto saía do café naquela tarde chuvosa de Lisboa. Eu sabia que uma escolha precisava ser feita e logo estaria diante das consequências dela, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas de Alfama, refletindo sobre tudo isso, percebi que cada passo me levava mais longe da segurança familiar e mais perto de um futuro incerto que poderia mudar tudo para sempre. Enquanto caminhava, a chuva caía suavemente, criando uma melodia triste que refletia meu estado emocional. As ruas de Alfama estavam vazias, e eu me sentia perdida em meus pensamentos. O peso das decisões pairava sobre mim como uma nuvem escura. Quando cheguei ao Parque Eduardo VII, sentei-me em um banco, tentando organizar as ideias. A imagem do meu marido surgia em minha mente. Ele sempre tão focado no trabalho, tão distante. Mas naquela manhã, algo mudou. Ele havia falado sobre sua própria solidão. Eu sinto que estamos nos afastando, suas palavras ecoavam como um aviso. Não era apenas eu que sentia a distância, ele também estava perdido em sua rotina. Você não tem ideia do quanto isso me machuca, eu queria gritar. Mas as palavras não saíam. O que poderia dizer para explicar essa confusão? O novo chefe tinha trazido uma nova luz à minha vida,
mas isso não apagava a dor da falta de conexão com meu marido. Um grupo de jovens passou correndo, rindo e brincando sob a chuva. Senti uma pontada de inveja ao observar sua despreocupação. Eu desejava aquela leveza, aquela simplicidade nas relações. Olhando para o céu cinzento, pensei na escolha que se aproximava: continuar nesse caminho incerto ou voltar para a segurança do lar. As lembranças dos momentos com o chefe inundaram minha mente, os olhares trocados, as conversas sutis que pareciam carregar um significado mais profundo. Nós nos beijamos em uma noite iluminada pela lua, aquele momento parecia tão distante agora. Com um suspiro profundo, levantei-me e decidi que precisava falar com meu marido antes que fosse tarde demais. Caminhei de volta para casa com o coração acelerado. A cada passo, sentia a pressão aumentando dentro de mim. Ao entrar no apartamento, encontrei-o sentado à mesa da cozinha com um olhar pensativo. "Você está bem?", ele perguntou sem tirar os olhos do computador. A rotina continuava como se nada tivesse mudado entre nós. "Precisamos conversar", disse eu, tentando encontrar coragem nas minhas palavras. Ele levantou os olhos e seu semblante mudou ligeiramente, havia uma mistura de preocupação e cansaço em seu rosto. "Sobre o quê?" "Sobre nós", respondi hesitante. O silêncio se instalou por um momento interminável antes que ele falasse novamente. "Eu também tenho sentido a distância", revelou ele finalmente, quebrando o gelo entre nós. Aquela confissão me pegou de surpresa e trouxe à tona uma nova camada de confusão em meu coração. O peso das minhas escolhas começou a se manifestar novamente, cada palavra parecia carregada de significados ocultos e promessas não cumpridas. Eu queria gritar, chorar ou até mesmo rir da ironia da situação, estávamos ambos perdidos em nossas próprias solidões. Naquele instante decisivo, percebi que precisava tomar uma posição clara sobre o futuro que desejava para mim mesma e para nosso relacionamento. A confusão aumentou ainda mais quando lembrei da exigência do chefe por um compromisso mais sério, algo que eu ainda não havia conseguido processar completamente. Ouvindo as palavras dele ecoarem na sala vazia, entendi que a decisão estava prestes a ser tomada e as consequências seriam irreversíveis para todos nós envolvidos nessa teia complicada de emoções e desejos não correspondidos. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente sobre Lisboa, mas a luz não conseguia penetrar a névoa que envolvia minha mente. A decisão pairava no ar como uma nuvem pesada. O café na mesa esfriava enquanto eu olhava pela janela, perdida em pensamentos. O que eu realmente queria? O que significava esse amor secreto? O chefe havia se tornado uma presença constante em minha vida, mas o peso da culpa me acompanhava como uma sombra. As memórias da última noite ainda estavam frescas. Passamos a noite juntos, e cada momento parecia ter sido um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Ele me fez sentir viva, mas o eco do meu casamento falido ressoava em cada esquina. No trabalho, a tensão era palpável. Ele me olhava de um jeito que fazia meu coração acelerar, mas também havia um medo crescente de sermos descobertos. As conversas com os colegas tornaram-se superficiais, e eu me sentia como uma estranha em meu próprio ambiente. A rotina que antes me confortava agora era apenas um lembrete do que estava em jogo. Durante o almoço, sentei-me sozinha em uma mesa no chiado, observando as pessoas passarem apressadas enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. Um amigo do meu marido apareceu inesperadamente e se juntou a mim. Ele parecia desconfiado, e suas perguntas foram sutis, mas incisivas. "Você tem estado diferente ultimamente", ele comentou casualmente. "Ah, é só o trabalho", respondi com um sorriso forçado, tentando esconder a verdade por trás de minhas palavras. A conversa fluiu para outros assuntos, mas a inquietação permaneceu. Ao voltar para o escritório, encontrei meu chefe esperando por mim na sala de reuniões. Seu olhar era intenso e carregado de expectativa. "Precisamos conversar", ele disse sem rodeios. O coração disparou novamente. Sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre nós.
Sentei-me à sua frente e ele começou a expor seus sentimentos mais profundos sobre nossa relação. Era como se ele estivesse esperando por este momento há muito tempo. Eu quero mais do que isso, disse ele com firmeza. As palavras dele reverberavam dentro de mim, criando uma tempestade de emoções contraditórias. O desejo de ser amada colidia com o senso de responsabilidade pelo meu casamento. A ideia de deixar tudo para trás era tentadora, mas as consequências eram assustadoras. Acho que precisamos pensar bem sobre isso, respondi hesitante. Ele franziu a testa como se estivesse desapontado, mas não desistiu facilmente. Não podemos continuar assim para sempre. As horas seguintes foram tortuosas, cada minuto parecia arrastar-se lentamente enquanto eu refletia sobre minha vida e as escolhas que fiz até então. O peso da decisão estava me esmagando e não havia como escapar disso. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, encontrei meu marido sentado à mesa com um olhar preocupado no rosto. Ele havia percebido algo diferente em mim novamente. O que está acontecendo? Perguntou ele diretamente. Eu hesitei antes de responder, as palavras ficaram presas na minha garganta enquanto os sentimentos se entrelaçavam em um nó apertado dentro de mim. A verdade estava prestes a emergir das sombras da minha vida secreta, e eu sabia que nada seria como antes após essa revelação inevitável. As palavras que eu hesitava em pronunciar finalmente saíram. Estou me sentindo perdida, confessei. O silêncio que se seguiu era denso, como a névoa que frequentemente cobria Lisboa nas manhãs de outono. O olhar dele, antes caloroso, agora parecia carregado de uma nova tensão. Perdida? Por quê? Questionou ele, a voz firme, mas com um leve tremor. A verdade estava ali, pulsando entre nós, mas a ideia de expô-la era aterrorizante. O peso da culpa e da traição me sufocava. Olhei pela janela, as ruas de Alfama ainda vibrando com o eco do fado, enquanto minha vida parecia desmoronar. É complicado, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Sinto que estou vivendo duas vidas. Ele se aproximou mais, seus olhos buscando os meus. A conexão que antes me parecia tão emocionante agora se tornava uma armadilha. Você precisa ser honesta consigo mesma, ele disse suavemente. Aquela frase ressoou em mim como um sino distante. O que eu realmente queria? As memórias do carinho perdido com meu marido invadiam minha mente, misturadas com os momentos intensos que vivia ao lado do chefe. A discussão anterior com meu marido ainda estava fresca na memória. Ele havia tentado entender minha distância emocional, mas não conseguia ver além do seu próprio mundo ocupado. Você não é mais a mesma, ele dissera. E eu não sabia como responder. Eu não quero te perder, confessou o chefe com sinceridade nos olhos. Seu gesto foi inesperado e me fez hesitar ainda mais. O desejo de ser amada e compreendida era forte, mas a lealdade ao meu casamento pesava sobre mim como uma âncora. Um dia no Parque Eduardo VII, enquanto observava as folhas caindo lentamente das árvores, percebi que precisava tomar uma decisão. A vida não poderia continuar assim, a tensão entre as duas realidades estava se tornando insuportável. Mas o medo do desconhecido me paralisava. No trabalho, tudo parecia normal à superfície, colegas conversavam e riam nas mesas próximas. No entanto, havia um silêncio ensurdecedor entre mim e meu chefe quando nossos olhares se cruzavam. Uma tensão palpável flutuava no ar, como se todos soubessem o que estava acontecendo entre nós. Em um momento de fraqueza, ele me puxou para um canto isolado da sala e sussurrou: precisamos falar sobre nós. Meu coração disparou, e eu sabia que esse era o ponto sem retorno. Eu não posso fazer isso, respondi rapidamente, mas a dúvida começou a corroer minha determinação. Por quê? Você merece ser feliz, insistiu ele. O desejo de escapar daquela vida monótona e fria crescia dentro de mim como uma chama incontrolável. Naquela noite em casa, meu marido chegou tarde novamente. Ele parecia cansado e distante, o olhar dele não encontrava o meu por muito tempo.
A conversa entre nós era superficial e cheia de formalidades vazias. Quando finalmente consegui dormir, os sonhos eram uma mistura confusa de risos e lágrimas, tudo o que eu queria era encontrar paz dentro de mim mesma. A manhã seguinte trouxe novos desafios e decisões a serem tomadas. Eu sabia que algo precisava mudar, permanecer nesse limbo emocional não era uma opção viável por mais tempo. A dúvida ainda pairava no ar quando saí para trabalhar novamente em direção ao desconhecido que me aguardava na empresa. A vida tinha um jeito peculiar de empurrar as pessoas para suas bordas mais extremas. Eu estava prestes a descobrir até onde essa jornada me levaria.